Nunca acreditei no meu avô quando ele dizia que a casa sabia manter certas coisas do lado de fora. Desde que você nunca abrisse a porta depois que escurecesse. Mas na quarta noite, alguém bateu, e ela sabia o meu nome. Meus avós têm uma casa pequena, antiga, no interior da Bahia. Daquelas onde a noite é silenciosa demais, e as estrelas parecem perto demais. A última vez que eu tinha ido lá era quando eu era criança, mas no verão passado, eles me pediram para ficar uns dias cuidando da casa enquanto viajavam para visitar uns parentes em Recife. Achei que seria uma pausa tranquila. Nada de internet, trânsito, nem barulho de cidade. Só o som dos grilos, o vento passando pelo mato seco e tempo para mim mesmo. A casa estava do jeitinho que eu lembrava. Simples, firme, com aquela porta de madeira grossa e uma varanda virada para o nada. Antes de sair, meu avô me deu um aviso estranho. Se ouvir alguém bater à noite, não abra, nunca abra, mesmo que chame você pelo nome. Eu ri, achando que era só mais uma daquelas superstições de interior. Mas ele não riu. As 2 primeiras noites foram tranquilas. Li uns livros velhos, escutei música que tinha salvo no celular e vi o sol sumir atrás do mato como uma bola laranja derretendo. O silêncio da noite era estranho, mas até que relaxante. Então veio a terceira noite. Acordei de repente. O celular marcava 303. Sem alarme, sem sonho. Só acordei. Eu estava deitado na cama do quarto de hóspedes quando ouvi 3 batidas lentas na porta da frente. Não eram batidas fortes nem apressadas. Era um ritmo calmo, quase calculado. 1, 2, 3. Fiquei paralisado. A casa estava em silêncio absoluto. Nada de passos, nem vento. Só a batida. Lembrei do que meu avô disse. Não me mexi. Depois de um tempo, tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da casa. Talvez a madeira estalando, ou algum bicho esbarrando na porta. Acabei dormindo de novo. Na noite seguinte, tranquei tudo. Porta, janelas, até os postigos. Empurrei uma poltrona velha contra a porta da frente, só por precaução. De novo, acordei às 3:03. E de novo, 3 batidas. Só que dessa vez, veio um sussurro. Fraco, arrastado, feminino. Posso entrar? Meu coração disparou. Não me mexi, nem respirei. Tá trancado? Posso entrar? Fiquei sentado no escuro, segurando o celular como se ele pudesse me proteger, mesmo sem sinal ali. O sussurro continuava, quase imperceptível. Depois, silêncio. Na manhã seguinte fui até a porta. A poltrona ainda estava no lugar. A tranca, firme. Mas reparei em uma coisa. Arranhões. Bem embaixo da maçaneta. Como marcas de unha. Na noite seguinte não dormi. Fiquei no sofá com uma lanterna numa mão e uma faca de cozinha na outra. Deixei as luzes apagadas. Esperei. Nada aconteceu. Até claro, 3:03. Dessa vez, não foi só batida. A maçaneta girou. 1 vez. 2. Devagar. Como se alguém estivesse testando. E aí, a voz. Clara. Não mais sussurrada. Fria. Quase como se estivesse sorrindo. Você já me viu. Agora abre. Fiquei completamente imóvel. Nem respirei. A porta não se mexeu. A tranca aguentou. Mas ouvi passos na varanda. Pés descalços contra a madeira. Um passo. Outro. Ela começou a andar em volta da casa. Corri para o banheiro e me tranquei lá dentro. Tranquei a porta e fiquei sentado no chão, tentando não fazer barulho. A janela pequena acima da banheira estava meio embaçada, mas juro que vi algo passar na frente dela. Um borrão branco. Um vulto. Fiquei ali até o sol nascer. Quando saí, tudo parecia normal. Sem pegadas, sem arranhões novos, só silêncio. Liguei para os meus avós e disse que precisava ir embora antes do previsto. Inventei uma emergência em Salvador. Antes de sair, vi mais uma coisa. Dentro da caixa de correio, tinha um pedaço de papel dobrado, sem envelope. Só uma frase, escrita com letra trêmula. Volto amanhã às 3:03. Nunca contei nada para os meus avós. Nunca mais voltei naquela casa. Mas às vezes, quando estou sozinho no meu apartamento à noite, eu juro que ouço de novo. 3 batidas. E depois a voz. Você já me viu. Noiva da estrada 040 e... Eu costumava rir das histórias de caminhoneiros, até encontrar a mulher de branco no acostamento,
e perceber que ela não tinha reflexo nos espelhos. Meu nome é Gustavo, sou caminhoneiro há mais de 15 anos e já vi de tudo nessa vida. Acidentes, assaltos, estradas bloqueadas por chuva ou por protesto. Mas nada me preparou para o que vivi em um trecho esquecido da BR-040, perto da divisa de Minas com Goiás. Era uma madrugada fria de agosto, sem lua, e eu dirigia de Belo Horizonte com destino a Brasília, levando uma carga leve de peças automotivas. Escolhi pegar um trecho alternativo da 040, uma estrada velha, mal sinalizada, que os caminhoneiros mais experientes evitam. Mas eu queria ganhar tempo. Na altura do quilômetro 212, o rádio começou a chiar. Meu celular já estava sem sinal fazia tempo. A estrada estava completamente deserta. Nenhum farol no retrovisor. Nenhuma alma viva. Só o som dos pneus no asfalto e o motor trabalhando em silêncio. Foi quando a vi. Uma mulher de branco de pé no acostamento. O vestido era longo, antigo, sujo nas pontas. O cabelo, escuro e caído no rosto. Ela segurava algo. Um buquê de flores mortas. Ou o que parecia ser. Estava parada, sem fazer sinal, mas olhando direto para o caminhão. Meu corpo gelou. Aquilo não fazia sentido. Não havia vilarejo por perto. Nenhuma casa, nenhuma luz. Só mato e aquela mulher de noiva, ali, sozinha no meio do nada. Passei por ela devagar. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá, só que mais perto, como se tivesse se movido alguns metros. Em segundos. Pisei fundo. Meu coração batia forte. Uma parte de mim tentava racionalizar. Era alguém bêbado, uma pegadinha, alguma moradora da região com problemas mentais. Mas algo dentro de mim dizia que não era, porque segundos depois, quando olhei novamente pelo espelho, ela não estava mais lá. Pensei que tivesse deixado para trás, mas cerca de 10 minutos depois, quando o caminhão passou por uma curva fechada, ela estava no meio da estrada, na pista, de frente para o caminhão. Bati o pé no freio, mas não consegui parar a tempo. Senti o impacto, ou pensei que tinha sentido. O caminhão deu um tranco, derrapou de leve e parou com o motor roncando. Pulei da cabine com o coração na garganta. Corri até a frente do caminhão. Nada no asfalto. Nenhum corpo, nenhum pedaço de tecido, nenhuma marca. Eu tremia. Andei um pouco pelo mato ao redor com a lanterna. Comecei a achar que tinha imaginado tudo, que era o sono, o cansaço. Mas quando voltei para a cabine, o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse se sentado ali com o vestido ainda úmido da estrada. Não pensei duas vezes. Liguei o caminhão e fui embora dali o mais rápido que pude. Cheguei em Brasília por volta das 8 horas da manhã e fui direto para um posto onde outros caminhoneiros se reúnem. Contei o que aconteceu, achando que iam rir da minha cara, mas não riram. Um deles, mais velho, com cara de quem já viu muita coisa, colocou a mão no meu ombro e disse: "Você viu a noiva da 040? Já faz uns anos que ela aparece por aí, sempre no mesmo trecho. Dizem que morreu indo para a própria festa de casamento, acidente de carro. O noivo sobreviveu. Ela não. Desde então ela pede carona, tenta entrar nos veículos, e quem para ou atropela ela morre depois de uma semana, sempre no mesmo quilômetro." Achei que ele estava exagerando, uma lenda de caminhoneiro. Mas 7 dias depois, o caminhoneiro que me contou isso morreu. No caminho do teste de Donase. Perdeu o controle da carreta numa curva seca. Capotou 3 vezes. Não tinha marca de freio, nenhum sinal de tentativa de desviar. Só o corpo dele, preso ao volante. Faz 2 anos desde aquela noite. E até hoje, quando passo pela BR-040, mesmo que seja de dia, eu sinto que alguém me observa do acostamento. E eu nunca mais olho nos espelhos retrovisores depois do quilômetro 212. Porque dizem que, se você vir ela uma segunda vez, você é o próximo. A voz do pai que já estava morto. Na primeira noite, pensei que era um sonho. Na segunda, comecei a gravar. Na terceira, ouvi meu pai me chamando da mata atrás de casa. O problema é que ele já estava morto há 4 dias. Meu nome é Leandro. Tenho 22 anos e moro no interior do Maranhão, numa área rural onde a cidade mais próxima fica quase 1 hora de moto. Eu cresci aqui com meus pais, num sítio cercado por mata fechada. Silencioso, isolado, do tipo que só quem nasceu e foi criado entende. No ano passado,
Meu pai sofreu um acidente grave com o trator enquanto limpava uma trilha atrás da casa. Foi uma fatalidade. Ele caiu numa ribanceira e bateu a cabeça numa pedra. Faleceu na hora. A perda me destruiu. Ele era meu melhor amigo, meu exemplo de tudo. Mas pior do que perdê-lo foi o que aconteceu depois da morte. 4 dias após o enterro, durante a primeira noite em que fiquei sozinho em casa, aconteceu a primeira coisa estranha. Era quase 3 da manhã. Acordei com um barulho vindo do quintal, um som abafado, como passos no mato. Levantei devagar, fui até a janela do meu quarto e abri um pouco a cortina. Não vi nada. Mas então, ouvi uma coisa que me fez congelar. Meu pai me chamando. Leandro, vem aqui, meu filho, tô aqui atrás da casa. A voz era idêntica. O tom, o jeito calmo de falar, tudo. Só que era impossível. Ele estava morto. Eu vi o corpo. Eu ajudei a cavar o túmulo. Fechei a janela na hora. Não dormi o resto da noite. Tentei convencer a mim mesmo de que foi sonho. Estresse, luto, cansaço, qualquer coisa. Mas na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Mesma hora. Mesma voz. Mesmo chamado. Só que, dessa vez, eu ouvi também o barulho de galhos sendo empurrados, como se alguém estivesse andando dentro da mata, circulando a casa. Tranquei todas as portas e janelas, peguei meu celular e comecei a gravar. Deixei o aparelho virado para a janela do meu quarto, na esperança de captar alguma coisa. Na manhã seguinte, escutei o áudio. Primeiro, só silêncio. Depois, ao fundo, bem baixinho, a voz dele novamente. Leandro, vem comigo, meu filho, tô esperando. O mais assustador é que, ao fundo, dá para ouvir minha voz, dormindo. Eu respiro fundo, me viro na cama, e a voz continua me chamando. Levei o áudio até minha mãe, que morava na cidade desde a morte do meu pai. Ela ouviu tudo. Empalideceu. Não falou nada por uns segundos. Depois, só disse: "É ele." Eu achei que ela estava falando de forma simbólica, tipo, é ele em espírito, mas aí ela completou. Seu pai sempre disse que, se morresse sozinho na mata, ia voltar para casa, nem que fosse chamando um por um. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Decidi fazer um teste. Na noite seguinte, deixei a janela aberta só um pouco, e esperei. Fiquei deitado, sem me mover, com o celular gravando de novo. Às 3h06, ouvi passos do lado de fora. Pausados. Lentos. Galhos quebrando. E então, abre a janela, filho. Só quero te ver. Não consegui mais ficar ali. Saí correndo da casa, peguei a moto e fui direto para a casa da minha mãe. Passei a noite no sofá, suando frio, tremendo feito criança. Dormi no dia seguinte, de manhã, exausto. Mas quando acordei, minha mãe estava na varanda, olhando pro mato atrás da casa. Ela disse que, naquela madrugada, ela também ouviu ele chamar. Mas ele não chamou você, Leandro. Chamou por mim. Desde então, não durmo mais sozinho naquela casa. Às vezes vou lá só de dia, para buscar algo ou cuidar do terreno. Mas sempre saio antes do pôr do sol. Só que tem uma coisa que ainda me persegue. Um mês depois, mexendo nos áudios que gravei naquela semana, percebi algo que não tinha notado antes. No último áudio, entre os sussurros, dá para ouvir algo bem baixinho no fundo. Quase imperceptível. Tive que aumentar o volume no máximo para entender. A voz do meu pai, mais grave, mais arrastada, dizendo: "Se você não vier comigo, eu entro." Nunca mais abri aquela janela. Mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, eu ouço a maçaneta girar. O cemitério que não aparece no mapa. A gente só queria cortar caminho. Mas o que encontramos naquela estrada de terra não está registrado em nenhum mapa, nem deveria estar em lugar nenhum desse mundo. Me chamo Vinícius, e isso aconteceu comigo e com meu melhor amigo, Caio, há pouco mais de 2 anos. A gente mora em Uberlândia, Minas, e estávamos indo de carro para uma república de amigos em Chapada dos Veadeiros, Goiás. Viagem longa, estrada tranquila, até o Google Maps sugerir um atalho. Era uma estradinha de terra, estreita, mal sinalizada, passando por pequenos povoados que a gente nunca tinha ouvido falar. Como estávamos com tempo, resolvemos arriscar. E no começo, tudo parecia normal. Até que o sinal do celular sumiu completamente. Nenhuma torre, nenhum dado, nenhum GPS.
Só o carro, a poeira, e aquele silêncio de roça que parece engolir o mundo. Por volta das 4 da tarde, o tempo começou a fechar do nada. O céu ficou de um cinza escuro, pesado. Nenhuma previsão de chuva, mas ali, parecia que ia cair o mundo. Foi então que passamos por uma porteira enferrujada, aberta, com uma placa caída no chão. Tudo parecia abandonado. Mas logo adiante, vimos algo que nos fez parar o carro. Um cemitério. Pequeno, cercado por uma cerca baixa de madeira escura, cheia de cruzes tortas, muitas queimadas nas pontas. Algumas estavam enfiadas direto no chão seco, sem túmulo nenhum embaixo. Cara, isso tá com uma energia horrível, Caio falou, olhando pela janela, já com o rosto tenso. Mas eu sou o cético do grupo. Falei que provavelmente era só um cemitério antigo, de alguma comunidade rural esquecida. Talvez até indígena. Vai saber. O problema é que, quando olhamos melhor, não tinha nenhuma entrada. Nenhum portão. A cerca circulava tudo. E as cruzes não tinham nomes. Nenhuma placa, nenhuma data. Só símbolos entalhados, rústicos, quase como runas ou marcas feitas à faca. O mais estranho, todas as cruzes estavam viradas na mesma direção. Para a estrada. Pro carro. Ficamos ali parados, olhando, até que algo se mexeu lá dentro. Parecia uma sombra. Rápida, no fundo do cemitério. Muito rápida para ser um animal. Caio engatou a ré na hora, mas o carro simplesmente morreu. Do nada. Nenhuma luz, nenhum ronco do motor. Como se a bateria tivesse sido drenada de uma vez. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Só que aí, começamos a ouvir um barulho vindo do mato. Passos. Lentos, arrastados. E mais de um. Como se alguém, ou várias pessoas, estivessem andando descalças em terra batida e seca. E então, veio o som que eu nunca vou esquecer. Batidas nas janelas do carro. De todos os lados. Ao mesmo tempo. Mas não tinha ninguém. A gente olhava ao redor e não via nada. Nenhum vulto. Nenhuma silhueta. Mas as batidas continuavam. Caio gritou para eu tentar ligar o carro de novo. Eu girei a chave desesperado. E, do nada, ele voltou. Aceleramos pela estrada sem olhar para trás, levantando poeira até quase perder o controle na curva seguinte. Dirigimos até escurecer completamente. Quando encontramos uma vila, já quase de noite, paramos em um bar e perguntamos sobre o cemitério. Um senhor de idade, com chapéu de palha e olhar cansado, ouviu a conversa e se aproximou da gente devagar. Vocês viram o cemitério da encruzilhada do Mato Seco, foi? Dissemos que sim, que tinha várias cruzes queimadas e nenhuma entrada. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: aquilo ali foi fechado há mais de 50 anos. Gente ruim foi enterrada lá. Gente que sumia no mato, voltava diferente, se voltasse. O povo daqui diz que não é lugar de cristão. Cruz nenhuma segura o que está debaixo da terra. Perguntei por que não tinha nada no mapa. Ele respondeu seco: porque não é lugar para se achar. Voltamos para a estrada principal no dia seguinte. Quando conseguimos sinal de novo, Caio tentou achar o cemitério no Maps, no histórico, em qualquer lugar. Nada. Nenhuma estrada alternativa. Nenhuma vila por onde passamos. Como se o caminho inteiro tivesse sumido. Algumas semanas depois, tentei voltar lá com outros amigos. Mesmo caminho, mesma região. Nunca encontrei a tal porteira de novo. A estrada parecia diferente. A vegetação era outra. Como se o lugar tivesse se escondido. Ou como se nunca tivesse existido. Pelo menos não nesse mundo. Se um dia você estiver dirigindo pelo interior de Goiás e o seu GPS cortar caminho, não siga. Porque nem todo cemitério foi feito para ser visitado. E alguns ainda estão esperando visitantes que nunca saíram de lá. A menina no pé de manga. A primeira vez que vi a menina, pensei que fosse só uma criança curiosa, escalando a mangueira do sítio como eu fazia quando era moleque. Na terceira noite, ela já estava no galho mais alto, olhando direto para minha janela. E no dia seguinte, descobri que aquela árvore não dava mais fruto desde 1997. O mesmo ano em que uma criança morreu ali. Meu nome é Rafael. Tenho 28 anos e trabalho com produção de vídeos publicitários, mas essa história não tem nada a ver com meu trabalho. Tem a ver com o sítio da minha família no interior do Pará, perto de Bragança. No fim de 2023,
Depois de um burnout pesado, resolvi tirar uns dias para descansar sozinho no velho sítio da minha avó. A propriedade está meio largada desde que ela faleceu, mas ainda é habitável. Energia elétrica funcionando, água de poço e silêncio por todos os lados. Era o que eu precisava. A casa é simples: sala, cozinha, 2 quartos e uma varanda de madeira que dá de frente para uma mangueira enorme, antiga, que cobre boa parte do quintal. Lembro que, quando criança, minha avó dizia que aquela árvore era guardada. Eu achava que ela queria dizer que era especial. Hoje, não tenho mais certeza. Na primeira noite, dormi cedo. Acordei de madrugada com um som esquisito, tipo rangido de galho se mexendo, mas sem vento nenhum. Fui até a janela do quarto e olhei para fora. E ali, no meio da mangueira, sentada em um galho grosso, estava uma menina. De vestido branco, cabelos longos e escuros, o rosto virado para casa. Ela não se mexia. Nem 1 centímetro. Fiquei parado, hipnotizado, por alguns segundos. Achei que fosse alucinação, reflexo, qualquer coisa. Pisquei, esfreguei os olhos, e ela continuava ali. Peguei uma lanterna, abri a porta da frente e fui até a árvore. O chão de terra estava seco, nenhuma pegada. Iluminei os galhos. Nada. Não tinha ninguém ali. Voltei para dentro tremendo, mas tentei me convencer que era o cansaço, o escuro, minha mente pregando peça. Mas na noite seguinte, a coisa se repetiu. Mesma hora, 3h17 da madrugada. Dessa vez, ela estava mais alta na árvore, sentada num galho mais fino, impossivelmente fino para aguentar o peso de uma criança. A cabeça estava inclinada, e mesmo sem ver os olhos dela direito, eu sentia que ela olhava direto para mim. Dessa vez, não fui lá fora. Tranquei a porta do quarto, me cobre com lençol como se fosse criança de novo, e fiquei acordado até o sol nascer. No terceiro dia, fui até o caseiro mais antigo da região, seu Norival, que mora a uns 2 quilômetros dali. Contei o que vi, esperando risos ou piadas. Mas ele só balançou a cabeça. Sério. Você não sabia da menina do pé de manga? Não, eu não sabia. Ele contou que, em 1997, uma menina chamada Lia, de 8 anos, filha de um casal que morava no sítio, caiu daquela mesma mangueira. Disseram que ela tinha subido sozinha para pegar uma fruta. Caiu, bateu a cabeça numa pedra e morreu antes de chegar no hospital. Mas o que ele falou em seguida me arrepiou. Depois disso, a mangueira nunca mais deu fruto. E quem fica sozinho na casa começa a ver a menina voltando. Sempre no mesmo horário. E cada noite, ela sobe mais um galho. Voltei para casa com um peso no peito. Passei o resto do dia tentando decidir se ia embora ou não. Decidi que ficaria só mais uma noite. Naquela última noite, preparei tudo. Fechei todas as janelas, tranquei portas, deixei a luz do quarto acesa. Coloquei o celular para filmar a janela virada para a mangueira. Fiquei na cama, coberto até o pescoço, esperando. 3h17. A luz piscou. Ouvi um rangido alto vindo da mangueira, como se algo enorme estivesse se mexendo entre os galhos. Criei coragem e olhei pela janela. Ela estava no galho mais alto da árvore, completamente imóvel, com o vestido balançando suavemente mesmo sem vento. E, dessa vez, o rosto dela estava virado para o céu. A cabeça inclinada para trás num ângulo impossível. A boca aberta demais. De repente, ela virou a cabeça bruscamente para mim. Sem mover o corpo. Só o pescoço. E sorriu. Foi um sorriso gelado, que não parecia de criança. Os dentes eram longos, finos demais. Corri da janela, bati a porta, me tranquei no banheiro. E lá fiquei, até amanhecer. Quando saí, fui direto embora. Esqueci roupas, comida, tudo. Nunca mais voltei naquele sítio. Nem pretendo. Alguns meses depois, tive coragem de rever o vídeo do celular. A gravação é curta. Quase nada aparece, só a silhueta da mangueira à noite, sob a luz fraca da varanda. Mas nos últimos segundos, antes do vídeo cortar, aparece uma mãozinha pálida encostando no vidro da janela. Por dentro. Se um dia você estiver no interior e vir uma mangueira velha demais para ainda estar de pé, não olhe para os galhos à noite, porque dizem que, quando ela chega no último galho, ela desce. O corpo que sumiu do caixão. O enterro foi numa segunda-feira nublada. Fecharam o caixão antes da hora, depois que alguém disse que o corpo tinha se mexido.
Na terça de manhã, o caixão estava vazio. Meu nome é Edson, sou marceneiro, tenho 39 anos, e essa história aconteceu há quase uma década, mas até hoje eu evito passar perto do cemitério da vila onde cresci. Na época, eu morava numa comunidade rural no interior do Maranhão, perto de Buriticupu. Sítio pequeno, todo mundo se conhece, ninguém tranca a porta. Naquele ano, perdemos um dos moradores mais antigos da vila, seu Elias, o ferreiro. Um homem calado, forte, e que todo mundo respeitava, e também temia. Porque ele tinha um temperamento estranho. Vivia falando sozinho no quintal, usava umas ervas que ninguém reconhecia, e mantinha dentro do quarto dele um altar com fotos antigas queimadas pela metade. Quando ele morreu, sozinho em casa, aos 76 anos, muita gente da vila ficou aliviada. A filha dele, Dona Yolanda, me chamou para ajudar com o caixão. Eu mesmo construí, simples, madeira de lei, tampa com pregos longos como manda o costume daqui. O velório foi na sala da casa dele. E foi aí que as coisas começaram a sair do normal. Quando colocaram o corpo no caixão, algumas pessoas notaram que ele estava estranho. Inchado, sim, mas também com uma expressão que não parecia de alguém morto. Era como se ele estivesse forçando um sorriso. Os olhos semicerrados, os lábios contraídos. E foi então que a prima da Yolanda, uma senhora muito religiosa, gritou. Disse que viu o corpo mexer o dedo. Na hora, o padre, que já estava desconfiado do estado do corpo, pediu para fecharem o caixão imediatamente. Pregaram a tampa antes da hora. Ninguém contestou. Na manhã seguinte, fui com mais 3 homens levar o caixão até o pequeno cemitério no final da trilha da vila. Enterramos tudo como manda o costume. Pá de terra, oração, cruz de madeira, flores frescas. Tudo parecia encerrado. Mas na terça-feira de manhã, recebo uma ligação da Yolanda. Ela estava em pânico, tremendo. Edson, abriram o túmulo do meu pai. O caixão tá aberto. E ele não tá mais lá. Achei que era uma invasão, algum tipo de profanação. Fui até o cemitério imediatamente. O que vi me fez gelar por dentro. O túmulo estava exatamente como havíamos deixado, a terra compactada, a cruz intacta. Mas o caixão, dentro da cova, estava vazio. E não havia sinal de violação. Nenhum rastro. Nenhuma pegada. Nem mesmo uma marca na madeira que indicasse que ele tivesse saído de dentro. Talvez tenha sido enterrado errado, sugere, tentando me manter racional. Mas a expressão da Yolanda me cortou. Ela estava segurando algo na mão. Um pedaço rasgado do terno preto que o pai dela vestia no velório. Encontrei isso no batente da porta de casa. Ela disse, com a voz quase falhando. A vila ficou em choque. Alguns acharam que era coisa de gente que mexe com o errado. Outros disseram que era um castigo, ou uma maldição antiga. Mas tudo piorou quando começaram os relatos. Na quarta-feira, o garoto da mercearia disse que viu um homem parado no mato, ao lado da estrada de terra. Parecia o finado seu Elias, mas estava só de calça, sem camisa. E os olhos pareciam mortos. Na sexta, uma vizinha jurou que viu alguém tentando abrir a janela da casa da Yolanda às 3 da manhã. Ela acendeu a luz da cozinha e viu um vulto parado no quintal. Alto, magro, com o corpo curvado. Mas foi no domingo que aconteceu o pior. A própria Yolanda desapareceu. Ela não apareceu na missa, nem respondeu às chamadas. A casa estava trancada, mas pela janela da cozinha, viram um prato de comida caído no chão e a cadeira virada. No quarto dela, o altar do pai estava destruído. As fotos queimadas de novo. E no espelho da penteadeira, escrito com o que parecia ser terra úmida, lia-se: Eu não terminei. Nunca encontraram o corpo do seu Elias. Nem a Yolanda. A polícia veio, fez buscas, mas nada foi comprovado. O caso virou lenda entre os moradores. Hoje, o túmulo ainda está lá, abandonado, coberto de mato. A cruz caiu com o tempo. E ninguém, absolutamente ninguém, enterra mais ninguém naquele cemitério. Dizem que o que estava dentro daquele caixão nunca deveria ter sido enterrado ali. Dizem que não era só um corpo. E que às vezes, nas madrugadas mais úmidas, a terra daquele túmulo parece respirar. O espírito na estrada dos ferros velhos. Todo caminhoneiro tem uma história que prefere não contar. A minha aconteceu numa estrada esquecida entre o sertão da Bahia e o norte de Minas. E até hoje, quando passo por lá, o rádio insiste em tocar a mesma música antiga. Mesmo desligado. Meu nome é Amaury,
Tenho 54 anos e rodo estrada desde os 20. Já vi muita coisa por aí. Acidente, assalto, animal atravessando do nada. Mas nada que se compare ao que aconteceu em 2013, numa rota que eu jamais deveria ter aceitado. Eu levava uma carga de ferro velho de Juazeiro para Montes Claros. Era um lote meio estranho, peças enferrujadas de maquinaria antiga, que um empresário local comprou por algum motivo que nunca entendi. O pagamento era bom, mas a viagem exigia passar por um trecho quase esquecido da BR-122, numa área onde o asfalto praticamente desaparece e vira terra batida. Quem conhece essa parte do Brasil sabe, tem lugar que o mapa mostra, mas o mundo já esqueceu. E aquela estrada devia ter sido esquecida também. Comecei a notar que algo estava estranho quando o rádio, do nada, começou a chiar e tocar uma música antiga, daquelas bem tristes, tipo bolero ou samba-canção, coisa dos anos 60. Só que o rádio estava desligado. Girei o botão, mexi na fiação. Nada. A música continuava. Não chores mais, minha querida. A voz arrastada, grave, com um chiado de vinil velho. Desliguei tudo no painel, mas o som vinha mesmo assim, como se estivesse dentro da cabine. Foi então que vi um homem, parado no acostamento, de costas para a estrada. Roupas escuras, chapéu à aba larga. Devia ser quase meia-noite. Não tinha lógica alguém estar ali, no meio do nada. Mas aí, uns 2 quilômetros depois, vi o mesmo homem novamente. Mesma posição. Mesma roupa. Parado. De costas. Eu juro por Deus, ele estava lá de novo. E meu rádio voltou a chiar. Tentei racionalizar. Podia ser um andarilho, um tropeiro, até algum doido da região. Mas meu corpo começou a suar frio. Os pelos do braço arrepiaram. Decidi acelerar. Mas quanto mais eu acelerava, mais o motor parecia pesar. Como se a carga tivesse ficado mais pesada do nada. O som da música também aumentava. Até que, numa curva, vi algo me esperando no meio da estrada. Era ele. Agora de frente. Só que, ele não tinha rosto. Só pele esticada onde deviam estar os olhos, a boca, o nariz. Como uma máscara de carne lisa, inchada, úmida. Bati no freio com tudo. Quando olhei de novo, não tinha mais ninguém. Fiquei ali uns segundos, tentando respirar, tremendo. O rádio parou de chiar. O motor pareceu soltar. Tentei seguir viagem. Cheguei num pequeno posto no povoado de Gameleiras por volta das 2 horas da manhã. O frentista era um rapaz novo, calado, mas quando viu minha expressão, perguntou se estava tudo bem. Contei por alto o que tinha acontecido. Não esperava que ele levasse a sério. Mas ele só olhou pro chão e disse: "Você passou pela estrada do Alto, né? Onde fica o ferro velho antigo?" Confirmei com a cabeça. Ele assentiu devagar. Ali era onde ficava o desmanche dos Zé-Ferros. Morreram 4 lá dentro quando o galpão pegou fogo. Dizem que um deles ainda caminha por lá, buscando peça da alma que não achou. Fiquei em silêncio. Mas ele não parou. Sabe o que é pior? Essa música que você ouviu, meu avô também ouvia. Mesmo quando o rádio do caminhão estava sem antena. No dia seguinte, descarreguei a carga em Montes Claros e nunca mais aceitei rota por aquele trecho. Mas isso não é o fim da história. Meses depois, fazendo uma viagem entre Salvador e Brasília, parei em um posto no meio da madrugada. Enquanto abastecia, o rádio da cabine, completamente desligado, começou a chiar. E, de novo, a música tocou. Não chores mais, minha querida. Olhei pelo espelho retrovisor. Lá, no limite do escuro da estrada, ele estava parado, de chapéu, de frente, sem rosto. Dizem que certos lugares absorvem o que acontece neles. Dizem que o ferro velho é como um túmulo metálico, e que o que foi esquecido lá dentro nunca deixou de funcionar. Até hoje, quando passo perto daquela região, mesmo com rádio desligado, motor novo e estrada limpa, às vezes ouço a música de novo. E sei que ele ainda tá por lá, esperando. Não por vingança, mas porque algo naquela carga ainda era dele.